quando você falou que é arte, se a gente deixa assim muito solto, fica meio a critério de cada um, né? Então entra esse aspecto da ciência que você está comentando, que são métodos, né? Algumas regras, alguns princípios que a gente tem que estabelecer ou seguir para poder fazer uma correta interpretação sem ser algo que a gente fica criando a bel prazer, né? De vez em quando eu vou falar isso, alguém coloca nos comentários nas redes sociais. Até parece que precisa de regra, vai querer me ensinar a ler a Bíblia. Mas esse princípio tem muito a ver com o princípio que a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Então, quando você tem esse princípio basilar na nossa leitura, se você lê a Bíblia como se fosse um livro qualquer, você vai precisar de uma outra hermenêutica. Mas se você entende que a Bíblia é a palavra de Deus, já muda tudo. Se a Bíblia ela é inspirada, geralmente a gente fala, e ela é inspirada por Deus, Deus não erra. A segunda lógica então a Bíblia não contém erros. Então essa é a segunda lógica. A primeira a Bíblia tem um valor porque ela é inspirada por Deus. Deus soprou. A gente pode em outra live, nessa aqui, onde você quiser, falar sobre inspiração, sobre sopro e sobre inerrância bíblica, que é importante, porque você tem um leque ali para você entender. Mas aí você entendendo que a Bíblia ela é inerrante, você vai ver que às vezes ela tem paradoxos, às vezes ela tem alguma coisa que não me parece tão certa ou não, ou você tem aplicações locais que não dá para trazer para hoje, porque a forma escrita ela tem suas limitações, mesmo a Bíblia sendo inerrante. E aí vem os princípios bíblicos. Então você tem princípios, são esses que eu estou falando e alguns outros, por ela ser inspirada, ela é inerrante, ela é a palavra de Deus. Aí você vai criar um método para entender isso, como você vai ler os textos difíceis nesses princípios, e com um método consolidado, existem alguns, mas o método histórico-crítico ou crítico-gramatical, que você tem dois aí fortes, que a gente pode falar também. E aí você, com esse método, você cria regras.